Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos aprender como gerenciar réplica set. Quais são os objetivos da aula? Basicamente, nós vamos gerenciar a réplica set no cluster Kubernetes. Réplica set já foi citada no começo do curso. É um recurso que mantém ali uma quantidade de réplicas, ou seja, mantém o estado do deploy. Então, se você levanta um deploy, o réplica set ele é criado junto a esse recurso deploy, né? Quando você utiliza aquele comando kubectl get all, você consegue ver os pods, consegue ver, no caso, o deploy e também aparece o réplica set. Então a ideia do réplica set é manter essa quantidade de réplicas. Se eu removo o pod, o réplica set, como ele tem esse controle, ele vai lá e cria novamente o pod. Então, na prática, vamos ver como funciona esse gerenciamento. Então, me acompanha. Eu estou aqui na máquina CubeMaster. Como nós estamos iniciando um novo capítulo, é bom você fazer um checklist, né? Você ligou todas as máquinas, essa é sua pasta 4541, e aí nós temos o comando kubectl get nodes para ver, né, se os nós estão de pé, e o get pods -a, e aí ele mostra que os pods do Ingress, do Metal System, ou seja, desses namespace e do kubesystem, que é a parte de infraestrutura do cluster, todos estão de pé, né? Todos os pods estão de pé, estão running. E no For Labs, né, aquele projetinho que sempre no final do capítulo a gente acaba atualizando, adicionando novos recursos, também todos estão running. Ok, então vamos começar com o réplica set. Eu não vou utilizar nenhum arquivo pronto para trabalhar com o réplica set. Eu vou criar um deploy, então assim a gente também lembra, né, uma oportunidade de lembrar como que cria por linha de comando. Então, para criar eu uso kubectl create deploy. Lembrando que quando você precisa tirar uma dúvida, né, você tem aqui o menos help e ele te traz vários exemplos, olha só, né? Porta, indicando réplica, a imagem. Então, no caso, eu vou criar um deploy com o nome de web server. Vou usar o "-image" e definir a imagem utilizada, a imagem de Nginx. Como que eu sei que o deploy está de pé? kubectl get deploy. Temos aí o deploy que ainda não baixou as imagens, né, 0/1. Vamos aguardar até 1/1 está de pé. E aí lembra do comando get all? kubectl get all. Então ele vai te mostrar que existe um pod, ok? Ele tem esse nome e aí olha que interessante. Ele vai ter esse hash traço um outro hash, né? A gente vai falar sobre ele. Aqui os serviços, o Kubernetes, né, que durante a instalação foi criado, o Node Export a gente viu numa outra aula, né, essa parte aqui você ignora, né, o que na verdade, o daemon set, o que na verdade interessa para mim é isso aqui, ó, o pod do web server, o deploy, no caso do web server, então ele tem um deploy aqui e olha só que interessante. Eu não pedi, né, para ele criar, mas automaticamente isso é feito. Um réplica set. E aí você pode perceber que o réplica set ele tem aqui no caso um hash e perceba que é o mesmo. Dá uma olhada. Ah, tá. Então quer dizer que ele está controlando as réplicas dos pods. É isso mesmo. Então no caso aqui, esse pod está seguindo o controle, né, do réplica set. Essa informação que aparece do pod indica que esse pod ele tem um hash único, quer dizer que quando eu criar mais uma réplica, eu vou seguir esse mesmo padrão, só que com um novo hash. Quer ver um teste, pessoal? Vamos escalonar o nosso deploy. Agora ele está apenas com uma réplica, né? Então eu uso o kubectl scale deployment barra o nome do deploy
menos menos a quantidade de réplicas. Eu vou deixar ele com 2 réplicas. Então, ele fez o escalonamento. Vamos usar o get all mais uma vez? Está criando container, mas aí a gente consegue já identificar. Dá uma olhada nesse padrão. Opa, legal. Então, tá aqui, né? O padrão, ok? Vamos usar o comando mais uma vez, tá? Vamos ver se a gente consegue listar todos os componentes pelo label. "-l app igual web server". Ficou melhor agora, né? Ele estava mostrando daemon set, tá mostrando um monte de coisa. Quero saber sobre o meu deploy. Então nós temos o pod. Veja, réplica 1, réplica 2, seguindo o mesmo padrão do réplica 7, que mantém essas réplicas no ar, só que cada um tem um hash diferente. Eu posso também listar o réplica 7. Como assim? Com o comando kubectl, você pode usar o comando get réplica 7. Ah, entendi. Então só o réplica 7 eu vou poder listar, né? Então essa informação que está junto do getAll pode ficar separada, igual por exemplo se eu listar o deploy, ele só pega essa informação aqui no meio, né? E a mesma coisa se eu listo os pods. Ah, ele vai separando, né? Se você precisa de tudo, aí você usa um getAll, mas aí faz um filtro, né? O app igual web server. Agora vamos testar o comportamento das réplicas. Se por acaso eu remover um pod desse aqui, o réplica 7 vai verificar qual é a configuração de quantidade de réplicas. 2. Então ele vai ver, poxa, um pod foi removido, eu vou criar, né, mais uma réplica para manter o que foi configurado dentro do deploy. E se eu deletar os dois de uma vez? Dá para fazer isso? Dá, porque se você consegue listar, por exemplo, pods com o label app igual web server, é só você mudar de get para delete. Delete pod, você vai deletar os pods, né, no caso, que possuem aí o label app igual web server. Então ele está deletando e o réplica 7 já está entrando em ação. O que ele vai fazer? Bem, ele vai verificar o que está acontecendo, né, com a quantidade de réplicas. Ele monitora e controla essa quantidade de réplicas dentro do deploy. Vamos ver? Get all app web server. Veja que as réplicas voltaram. Elas seguem o mesmo padrão do réplica 7, né? Claro que o seu valor aí é um outro, mas perceba que é o mesmo padrão aqui do réplica 7. Só que o que mudou no final? Mudou essa informação referente ao pod. Então quer dizer que eu consigo manter sempre essa quantidade de réplicas devido ao réplica 7. Eu preciso, nesse caso, criar o réplica 7? Se você está criando o deploy, não. Não é necessário. Agora vamos trazer informações do réplica 7. Como que eu faço? Uso o kubectl describe réplica 7. O nome web server. Mas que nome é esse? Então, como você criou deploy com o nome de web server, o réplica 7 também ganha esse nome. Então veja que nós temos aqui informações, o nome, o namespace, um seletor, um label, e aí ele está falando ó, se tem algum com falha, quantos estão rodando. Ele mostra que o container que está usando é o Nginx, com a imagem Nginx. Aqui foram os últimos eventos quando ele conseguiu criar os pods. Então está tudo aqui. Muito bem. E se por acaso você precisa editar um deploy para alterar a quantidade de réplicas, é possível fazer isso? Sim, é só usar o kubectl edit deploy, o nome do deploy, web server. Aí você procura a quantidade de réplicas, que no momento está 2, aqui na linha 21. Você vem aqui, aperta I, apaga o 2, digita 3, ESC,
dois pontos WQ, ou seja, troca 2 por 3, né? Editou, na hora que você listar o réplica set, agora você tem 3 de 3, usar um get all, e aí faz um filtro, né, com o get all app web server. Veja que ele segue o mesmo padrão, né, o mesmo template do réplica set, só mudando ali o final. Beleza, então eu posso editar a quantidade de réplicas de um deploy utilizando o kubectl edit. Eu também posso jogar a informação do deploy para um arquivo, editar o arquivo e aplicar as alterações por esse arquivo editado. É isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se eu usar o comando kubectl get deploy -l app igual web server, o que ele me traz? O seu deploy com 3 réplicas. Se eu uso o "-o", que é de output imon, ele joga as informações detalhadas na tela. Se eu usar o maior, apontar para o TMP e para um arquivo, por exemplo, deploy.imon, ele redireciona a saída padrão para um arquivo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente visualizar aquele arquivo, veja, e alterar o que for necessário. Por exemplo, eu tenho um comando que é o sed, que você usa o "-i", S barra a string que você quer fazer a substituição, por exemplo, réplicas, dois pontos, espaço 3, porque atualmente é 3, lembra, né? Aí barra a string que vai substituir a anterior. Então eu vou mudar de 3 para 2. Depois você aponta para o TMP e para o arquivo. A diferença do "-i", com ou sem "-i", é que sem "-i" ele só... Peraí, faltou aqui um detalhe, pessoal. Aqui no final tem uma barrinha, desculpa. Sem o "-i", ele mostra como que será feita a alteração. Então, se você olhar aqui, ó, réplicas 2, né? Atualmente, está réplica 3, ó, usando um cat, né? Aí, com o sed, vai ficar com 2. Tudo bem. Então, se eu sei que vai mudar, agora sim eu vou aplicar a alteração com o "-i". Ali era só uma simulação sem o "-i". Com o "-i", realmente ele altera. Então, ao usar um cat, agora está com 2 réplicas. Como que eu faço para aplicar essas alterações no meu deploy? Porque o meu deploy agora, como que ele está? Vamos lá, vamos listar o deploy. Está com 3, né? É só você usar o kubectl apply "-f", aponta para o arquivo que você fez a alteração e depois lista o deploy para ver se ele está agora com 2. E claro, o réplica set, kubectl get réplica set está com 2. Muito bem, então essa era a nossa prática, né, sobre réplica set. Em algum outro momento também a gente vai poder falar sobre ele, sobre esse recurso. Vamos remover o deploy, porque aí removendo o deploy eu removo tanto os pods como o réplica set, né? Então, se eu listar os deploys que possuem o label app igual web server, vamos seguir essa lógica. Se eu uso get, posso usar o delete. Se eu listar agora todos os componentes, um get all, né, com o label app igual web server, veja, removeu tudo. Não tem pod, não tem réplica set. Então, voltando aqui para o nosso material, recapitulando, gerenciamos réplica set no cluster Kubernetes. Lembrando que o réplica set ele mantém ali, ele tem essa função, né, de manter uma quantidade de réplicas, fica monitorando e controlando essa quantidade de réplicas de um deploy. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.